Então vamos lá, eu vou aproveitar que eu estou aqui no carro, aqui onde eu moro é muito barulhento, né? E eu não tenho um ambiente adequado que possa gravar o vídeo com mais tranquilidade por conta de alguns barulhos externos. Eu vou aproveitar, vou fazer aqui uma abordagem rapidinho aqui no carro, tá bom? Sobre o movimento pietista, tá? Nós estamos agora nesse primeiro trimestre de 2025 fazendo uma abordagem sobre a reforma protestante, bem como os movimentos inerentes à reforma, tá certo? Todas as congregações da Assembleia de Deus, bem como as congregações de outros ministérios que segue a vertente teológica assembleiana, de matriz madureira, está também fazendo a mesma abordagem nas suas EBDs, nas suas escolas bíblicas dominical, tá certo? Então, a última aula que teve, agora no dia 5, foi abordado o movimento pietista, tá certo? E eu quero trazer aqui uma pequena abordagem em torno desse movimento, tá certo? Para que possa servir como complemento, tá bom? Em cima daquilo que não foi dito na aula por limitações de tempo, tá? Nós temos um tempo muito escasso aí para os professores das EBDs para discorrer em cima de temas tão relevantes e tão riquíssimos em detalhes como os movimentos dentro da reforma, tá certo? Na verdade, movimentos pós-reforma. Nós vamos começar trazendo aqui alguns conceitos inerentes, obviamente, ao pietismo, a terminologia, certo? Definições da terminologia, tá certo? Definições dos termos, tá bom? Para que nós possamos compreender de modo mais sintetizado aquilo que estamos aprendendo, tá? A palavra pietismo, ela pressupõe uma ideologia, tá certo? Porque ela traz, como acabamos de ouvir, né? Ela traz o sufixo ismo no final da palavra, pietismo, tá bom? Então, pietismo pressupõe, tá certo? Uma ideologia, tá bom? Então, o que nós queremos aqui expor, na verdade, é aquilo que está incutido dentro do termo que vem do latim, tá bom? Que significa piedade, tá certo? Então nós vamos desapegar um pouco, tá, da terminologia pietismo, e aí nós vamos discorrer aqui, ainda que um pouco conciso, o que pode se entender como piedade, tá bom? O primeiro ponto que precisamos entender é que piedade ela é tridimensional. A piedade, não apenas o termo em si, mas a piedade ela é tridimensional, ou seja, ela tem 3 dimensões, certo? A primeira dimensão, tá? E as ordens aqui não pressupõem uma importância maior ou menor, tá bom? É apenas para ficar um pouco mais didático, né? Então nós vamos aqui fazer aqui uma ordem, tá? Então a primeira dimensão da piedade é a dimensão da santidade, tá certo? Então, como seria isso? Uma pessoa piedosa, tá? Ela é uma pessoa de oração, ela é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que tem uma vida de santidade, de jejum e oração, uma pessoa de coração contrito, tá certo? Uma pessoa que segue os preceitos divinos, que tem zelo pela palavra de Deus, que vive consagrando a sua vida diante de Deus. Então essa pessoa é uma pessoa piedosa diante de Deus. Essa é a primeira dimensão
da piedade. A segunda dimensão da piedade é a dimensão da caridade, tá certo? Então, uma pessoa piedosa na dimensão da caridade é uma pessoa que ela é altruísta, que é uma pessoa que ela tem sempre preocupação em ajudar os outros, participar de obras sociais, tá certo? Vendo se alguém está precisando de ajuda, de necessidade financeira, de necessidade de um apoio moral, tá certo? De um apoio espiritual, tá bom? Faz visitas, ou seja, tenta carregar as cargas dos outros, das outras pessoas, tá certo? Não com o intuito de adquirir status, de mostrar que é uma pessoa que não, mas no sentido sempre de reduzir a carga do outro, o sofrimento. Então essa é uma pessoa dada à piedade. A piedade na perspectiva, na dimensão da caridade, tá certo? O catolicismo também ele tem muito essa tônica, tá certo? Dentro do movimento cristão, nós temos inclusive, possa ser que tem outras igrejas, mas nós temos uma igreja que é do meu conhecimento, que é a Congregação Cristã do Brasil, que ela tem no seu departamento social o nome de Ministério da Piedade, tá certo? Então essa é a dimensão, a segunda dimensão da piedade. A terceira e última, digo assim de passagem, né, é a dimensão da misericórdia, tá certo? A piedade ela tem também uma dimensão de misericórdia. Então, a dimensão da misericórdia, uma pessoa piedosa, na perspectiva da misericórdia, ela é uma pessoa que ela é tolerante, que ela é paciente, que ela é longânima, tá certo? Que ela é dada a perdoar, a liberar perdão, tá certo? Que ela não carrega mágoa no seu coração, essa é uma pessoa piedosa na dimensão da misericórdia, tá? É possível que você que me ouve agora, que me assiste, já tem feito uma oração, tá certo? Dizendo: Senhor, tenha piedade de mim, ou Senhor, tenha piedade de fulano, tá certo? E tudo isso que eu falei, existem pontos base, né, bíblica, em pontos referenciais das escrituras, tá certo? Não vou trazer aqui para que nós não venhamos a deixar um vídeo longo, né, um vídeo cansativo e maçante, né? Então nós vamos ser bem concisos nessas questões aí, apenas para estabelecer aqui uma base, tá certo? Para a partir da qual você possa fundamentar aí sua cosmovisão em relação, tá certo? A esse termo, né? Piedade, tá bom? Então, a terceira dimensão é essa, a dimensão da misericórdia, tá certo? Dito isso, nós vamos agora lá para o movimento pietista, né, que é o pietismo, tá? E nós vamos trazer aqui também apenas a base, tá certo? Os três fundamentos que o movimento pietismo se desenvolveu. Então ele se desenvolveu sobre três fundamentos. O primeiro fundamento que o movimento pietista se desenvolveu foi o fundamento da ortodoxia, tá certo? A ortodoxia é o que propõe aí uma vida ajustada diante da vontade de Deus, tá certo? Uma vida de santidade, tá certo? É muito alinhado à dimensão da santidade, tem um sincronismo, né? Uma simetria entre ambas, tá certo? Então a ortodoxia é levar a sério as coisas de Deus, tá? Você tentar evitar o pecado, você tentar mortificar a sua carne, tá bom? Você ter aderência às doutrinas santas, às doutrinas que são doutrinas verdadeiras, doutrinas bíblicas, tá certo? Então isso é a ortodoxia, uma vida de santidade, né? Uma vida realmente de testemunho, tá bom? De edificação, enfim. Então, esse é o primeiro fundamento do movimento pietista. O segundo fundamento, e cada fundamento vai abrir-se um leque em torno disso, tá? O segundo fundamento é o fundamento da
ortopraxia, certo? A ortopraxia, ela pressupõe, ela propõe aí uma vida prática, tá certo? Na caminhada cristã, tá bom? Não é só apenas de ouvir, se declarar cristão, não, você tem que pôr em prática, tá bom? Ler a Bíblia, fazer cultos, oração, entendeu? Você realmente colocar em prática aquilo que você, naquilo que você crê, que você está inserido, o contexto que você está inserido, entendeu? Dentro da sua vida cristã, tá certo? Então é colocar em prática. Se você é um cristão, você não pode ser um cristão apenas de ouvinte, crer em Deus apenas por ouvir, ouvir a palavra e apenas ouvir. Não, você tem que colocar em prática, certo? Esse é o segundo fundamento do movimento pietista. E o terceiro fundamento, o terceiro e último fundamento, é o fundamento da ortopatia, tá bom? A ortopatia, ela propõe aí a ideia de você ter também os seus pensamentos, um pensamento puro, um pensamento louvável, tá certo? Nós pecamos também por pensamento, então é você saber direcionar os teus pensamentos para aquilo que é louvável, né? Para aquilo que é agradável a Deus, tá bom? Trabalhar essa questão que está mais ligada à alma, tá certo? E que também está mais implícito, tá bom? Esse é o terceiro fundamento que se desenvolveu, da onde se desenvolveu o movimento pietista, tá bom? Agora nós vamos, após essa abordagem, né, da piedade, das dimensões da piedade, as três dimensões e os três fundamentos que o movimento pietista usou como base para levar adiante as suas ideologias. Nós vamos agora nos ater aqui um pouco ainda sobre o termo, tá certo? O termo piedade, tá? A palavra piedade, ela vem de pieta, certo? Pietare, lá do latim, tá bom? E o tronco da palavra, o tronco vocal, que é pio, tá certo? Pio, que quer dizer o quê? Pio quer dizer uma vida uma vida moralmente desenvolvida. Pio é uma vida generosa, uma vida de amor, uma vida desprovida de ódio, de inveja, uma vida de obediência com relação a Deus. Então é uma pessoa que essa pessoa é uma pessoa pia, tá certo? Veja que existem alguns papas que aderiram, tá certo? Esse termo como codinome, tá certo? Para o episcopado, para a pessoa, né, do Papa, do Bispo de Roma. Nós temos aí o Pio I, Pio II, ele vai até o Pio XII, tá certo? O mais conhecido, talvez você já tenha ouvido falar, é o Pio XII, tá certo? Então, Pio vem de piedade, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar em um ponto aonde você tem bastante familiaridade, que é muito mencionado na Bíblia, tá bom? Então, piedade vem de pieta, quer dizer pio, tá bom? E no contraponto, tá certo? No contraponto, a palavra pio, nós temos aí a derivação da palavra ímpio. Já ouviu isso? Ímpio. Ímpio é uma palavra muito, muito presente nas Escrituras Sagradas e nós sabemos do que se trata, tá certo? Então, o ímpio é o oposto, é o antagônico, né? O antônimo do pio, tá certo? Então, quando nós falamos de piedade, quando nós falamos de pietismo, estamos falando, né, de piedade, estamos falando de piedoso. Aliás, a palavra ímpio é piedoso, é generoso. Nós estamos falando também aí de um ponto de contato, de um ponto de ligação com a palavra ímpio. Veja que interessante. Por que eu estou trazendo esta abordagem? Porque nós
talvez por uma questão cultural, com o passar do tempo, a palavra piedade, ela teve aí um desvio, tá certo? No sentido no seu sentido, tá certo? Ela passou se convergindo mais para a questão altruísta, tá certo? Ela passou se convergindo mais para a questão de piedade, a pessoa generosa, a pessoa, entendeu? Quando na verdade o movimento pietista, dentro dessas três dimensões da piedade, tá certo? Dimensão da santidade, tá certo? Dimensão da caridade e dimensão da misericórdia. O movimento pietista, ele traz aí a tônica principal, como o objetivo principal, a dimensão da santidade, tá certo? Na Bíblia nós temos vários textos que ele vai dar esse sentido, vai trazer aí essa base para que nós entendamos que piedade, ela é muito expansiva no significado, tá certo? Mas principalmente nessa questão de santidade, beleza? Então vamos lá, quando nós falamos aqui nessas três dimensões da santidade, da caridade e da misericórdia, nós vamos entender que uma pessoa, ela pode, tá certo? Ela pode ser piedosa, certo? Uma pessoa, ela pode ser piedosa na dimensão da caridade, mas ela pode ser ímpio simultaneamente na dimensão da santidade, tá certo? O ímpio é o oposto de pio, de piedade, certo? Então, tem o piedoso e tem o impiedoso, certo? Então, é perfeitamente possível, isso é importante, certo? É perfeitamente possível uma pessoa, ela ser piedosa, certo? Na dimensão da caridade, fazer obras sociais, né? Alimentar pessoas que estão com fome, distribuir cesta básica, enfim, ela pode ser perfeitamente piedosa na dimensão da caridade, ela pode, e ao mesmo tempo, concomitantemente, ser ímpia na dimensão da santidade. Ela ser caridosa e não ter nenhuma santidade. Veja você que interessante isso, né? Poucas pessoas, elas pensam dessa forma. Por isso que esse tema, ele é de suma importância para nós cristãos, entendeu? Pensarmos a respeito. De repente, você é uma pessoa muito caridosa, você é uma pessoa piedosa, tá certo? Na dimensão da caridade, mas você é ímpia, tá certo? Na dimensão da santidade, tá certo? O ímpio é o oposto do pio, entendeu? Ou seja, o impiedoso é o oposto do piedoso. Então, se você não tem uma vida reta diante de Deus, se você não tem uma vida de temor a Deus, se você é uma pessoa muito dada ao liberalismo, à libertinagem, se você é ímpio, infelizmente, não é um julgamento, não estou fazendo aqui um julgamento de valor, tá certo? Eu estou aqui mostrando duas vias que você, que está me ouvindo agora, pode se examinar e chegar à conclusão, tá certo? Se você se enquadra, tá bom? Nessa linha de raciocínio, certo? Então, olha só, também é possível uma pessoa, ela ser piedosa, tá? Ela pode ser piedosa na dimensão, certo? Da misericórdia, tá? Mas ela ser ímpia na dimensão da santidade, tá? Ou na dimensão da caridade, tá? Por quê? Porque é assim, você pode muito bem ser uma pessoa muito tolerante, tá certo? A determinados comportamentos e conduta de outra pessoa, mas você, né, não tem nenhum apreço, nenhum zelo pela tua vida de santidade, tá certo? Ou pela tua vida no sentido de altruísmo, certo? É uma questão mais de saúde mental. Não, eu tenho uma saúde mental muito boa, eu tenho um equilíbrio mental, emocional muito bom, então alguém aí me fechou no trânsito, tá? E essa pessoa está totalmente errada, mas eu tenho um equilíbrio mental, né? Vai em paz, né? Não, eu vou ser misericordioso com você, tá? Eu vou ser paciente com você. Essa é a dimensão da misericórdia, certo?
No entanto, você pode ser uma pessoa ímpia na dimensão da santidade. Consegue entender? Que tem que ter uma simetria, tem que ser simétrica, né? As três dimensões, é um conjunto, tá certo? Então, é uma questão para a gente pensar, tá? Para a gente analisar e para a gente nos examinar, para sabermos se nós estamos precisando voltar a nossa base de fé que o movimento pietista cobrava na época, tá bom? Ou se nós estamos bem, estamos com a palavra, com Deus, então louvado seja Deus. Se não estamos, que venhamos a estar, tá? Então o movimento pietista, ele tem todas essas questões fundamentalmente importantes para a nossa vida cristã aqui na Terra, certo? Eu tinha muitas coisas para abordar, inclusive em relação à época, ao recorte temporal em que o movimento pietista surgiu no século XVII, em detrimento, tá bom, ao movimento iluminista, tá bom, da época, que é um pensamento filosófico que estava tentando acabar com a fé, tá certo, para estabelecer a razão, ou seja, estava surgindo a modernidade, o prelúdio da modernidade pelo pensamento iluminista, né, através dos filósofos, né, Descartes, Hegel, Sartre, entendeu? Então, nesse período, tá certo, o movimento pietista ele foi muito importante para servir como antídoto para esse pensamento moderno, essa intelectualização moderna, tá certo? Existem vários escritos, tá bom? Filosóficos da época que eles fazem abordagem ao movimento protestante, entendeu? E a ideia era tentar intelectualizar as pessoas, mas não era apenas intelectualizar as pessoas, porque isso não é ruim. Mas o mal é que, na intelectualização das pessoas, tentar apagar a fé, tá certo? O pensamento cristão, o pensamento bíblico. Uma vez que, do ponto de vista deles, a fé ela atrapalha a razão, ela atrapalha o racional. Tá bom? Então, o caminho, na verdade, seria aí o equilíbrio, entendeu? Dos dois pensamentos. Mas, como Deus ele sempre protegeu a sua palavra, ele sempre protegeu a sua igreja, sempre protegeu um remanescente, um povo, tá certo? Então, isso não foi possível. A filosofia, tá certo? Iluminista, não conseguiu matar, tá certo? A fé, entendeu? Dos irmãos. E dessa forma nós temos hoje uma fé sólida, pessoas intelectuais, certo? Mas com também o seu pensamento teológico, seu pensamento bíblico, tá bom? Na mesma proporção, com bons argumentos, de cunho apologista, defendendo sempre combatendo sempre as heresias e defendendo sempre os pontos cardeais da Bíblia, as doutrinas bíblicas, tá bom? E provando para no caso da atualidade, o pós-modernismo, que a verdade absoluta ela existe e ela só pode ser extraída a partir da palavra de Deus, tá bom? A verdade que o mundo traz na conjuntura, tá certo? Na coadunação das suas narrativas, são verdades, tá certo? Fragmentadas, são verdades relativas e não absoluta, tá bom? Então é isso, tá bom? Eu quero parar por aqui, tinha muita coisa para trazer para vocês, mas o tempo ficaria muito longo, tá bom? Eu peço que vocês deem uma olhada na história, tá bom? Deem uma olhada nos movimentos, tá? Que se levantaram
em defesa do Evangelho, em defesa da verdade, em defesa das sãs doutrinas, tá bom? E aqui eu vou deixar aqui uma dica para você, uma dica. Se você quer de fato ser visto como um defensor da fé, um defensor do Evangelho, tá? Um defensor das verdades bíblicas, se levante com coragem, com denodo, certo? Com entusiasmo, com jejum, com oração, tá certo? Olhando sempre para Cristo, tá bom? Sendo motivado sempre por aquilo que Cristo promete, por aquilo que a palavra promete, tá certo? E combatendo as heresias. E Deus espera que ele ache pessoas, homens e mulheres dispostos, tá certo? A se colocarem nas mãos dele, à disposição dele, sem reserva, como fez muitos homens de Deus, né? William Taylor, o Dwight Lyman Moody, John Wesley e tantos outros, tá certo? Então é isso, que Deus abençoe, que Deus fale melhor o teu coração, que Deus te ilumine, te dê sabedoria, te dê conhecimento do alto para que você possa ser edificado e muitas pessoas se edificarem através do seu conhecimento, em nome de Jesus. Deus abençoe.